Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou com seu falar. Aleluia, glória a Deus. Sinta a presença de Deus aí na sua casa. Sinta a presença desse Jesus aí na tua casa. Aleluia. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Aleluia. E é verdade, né? Ninguém explica esse Deus. Não adianta, né? As pessoas querem desvendar os mistérios de Deus, mas não conseguem, não é verdade? Aleluia. Você acha que Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Fica para a tua meditação essa pergunta aí. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória, toda exaltação e toda adoração ao nome de Jesus. Em Marcos, no capítulo de número 9, aleluia, a partir do do versículo de número 17 até o versículo de número 29, nós encontramos aqui algo deixado pelo Espírito Santo, onde diz assim sobre a cura de um endemoniado, a cura de um menino endemoniado, jovem endemoniado. E você que gosta de ler a palavra do Senhor, você vai ver algo muito interessante aqui. Se você ler um pouquinho antes desses versículos, antes do versículo 17, você vai ver que Jesus, ele estava orando, Jesus estava tendo um momento íntimo com o Pai, né? É aquilo que sempre a gente fala, tem momentos que você precisa entrar no teu quarto, tem momento que você precisa entrar no teu lugar secreto, tem momentos que é só você e Deus, não adianta, né? Tem momentos que você não adianta você falar com a sua família, não adianta você falar com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, que eles não vão entender. Tem momento que é só você e Deus. Tem momento que você precisa realmente entrar naquele lugar secreto onde somente Deus te enxerga, não é? Existem momentos assim, e Jesus então estava num momento como esse, num momento de oração, num momento que ele estava falando com o Pai. E quando ele termina o seu momento ali, ele desce para encontrar com os outros discípulos, com as outras pessoas. Jesus, ele chega justamente nessa situação, né? Naquela situação onde um pai desesperado pega o teu filho e leva até os discípulos, pedindo para que os discípulos orassem por aquele menino, por aquele rapaz, porque aquele pai, né, estava passando por uma situação difícil com o teu filho. A Bíblia conta a história que aquele menino, ele ficava endemoniado, aquele menino, um espírito maligno se apoderava dele ali, e a Bíblia conta que o próprio pai daquele menino relatou a Jesus que muitas vezes aquele espírito, quando tomava conta daquele menino, jogava aquele menino no fogo, jogava aquele menino na água, muitas vezes jogava ele pelo chão, né? Fazia com que ele caísse por terra. E a Bíblia conta que o pai do menino já havia
feito de tudo por aquele menino, por aquele rapaz. E a Bíblia fala então que aquele pai, ele relata para Jesus o desespero, fala: Senhor, olha, eu estava aqui com os seus discípulos, eu trouxe o meu filho aqui para que os seus discípulos orassem por ele, né? E para que os seus discípulos o curassem. Mas eu não sei o que aconteceu, os seus discípulos não conseguiram expulsar, os seus discípulos não conseguiram curar o meu filho, né? E Jesus então começa a entrevistar aquele homem ali. Jesus começa a ter compaixão daquele pai. É assim que Jesus faz conosco, é assim que Jesus faz com você. Ele te ouve primeiro, né? Por isso há necessidade de orarmos, né? Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor, não é? Então por isso que é necessário você orar, é necessário você falar. Mas Jesus conhece tudo e todas as coisas, sim. Jesus conhece tudo e todas as coisas, Ele sabe. Mas é necessário que nós falamos, né? Muitas vezes nós como pai e como mães, né? Tem muitas mães aí que estão nos assistindo e tem pais também. Nós como os pais e mães, às vezes nós sabemos o que o nosso filho está precisando, mas nós queremos que ele fale conosco, não é verdade? É tão bom quando o filho chega e fala, né? Pai, eu estou precisando de tal coisa, né? Pai, eu estou precisando, né? De um, sei lá, um computador novo. Estou precisando de um celular. Pai, estou precisando disso, daquilo, né? E muitas vezes o pai, ele sabe o que o filho está precisando, mas ele quer ouvir. E assim também é o nosso Deus, né? Ele está pronto a nos ouvir. A palavra diz que os ouvidos de Deus, os ouvidos do Senhor não estão tapados. Eles estão atentos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Então quando aquele homem relata para Jesus toda essa história, Jesus se dirige àquele rapaz, àquele menino. E quando Jesus então vai em direção dele, a Bíblia já fala que aquele espírito maligno começa a se agitar naquele menino. Ora que o pai havia falado para Jesus assim: olha, esse meu filho, esse demônio que se apodera do meu filho, faz com que ele fique mudo, ele não fala, né? E muitas vezes ele não ouve. Então, olha, eu não sei mais o que fazer. Mas quando Jesus se aproxima daquele menino, aquele menino começa a se debater, aquele menino começa a se agitar, o corpo daquele menino começa a se agitar e logo já cai por terra. E Jesus então caminha em direção àquele menino, e o pai do menino entra em desespero e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho. Se tu pode, Senhor, faça alguma coisa por ele. Aí Jesus, ele dá uma parada aqui, irmão. Ele fala assim: se eu posso, né? Se eu posso, se tu podes. Não, é se você crê. Tudo é possível àquele que crê. O pai do menino, Jesus fala isso para o pai do menino. Não é simplesmente se eu posso. Ele quis dizer isso: olha, não é simplesmente se eu posso, mas você precisa crer. Então vem aí a pergunta: será que Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Na verdade Ele pode, mas você precisa crer. Se você não crê, não tem como Deus fazer nada por você. Se você não acreditar, o milagre não vai acontecer. Se você não crer, o milagre não vai acontecer. Isso é impossível. Olha só que a Bíblia já diz assim, que é impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tiver fé, se você não crer, não tem como, irmão. Se o pai daquele menino não cresce, não teria como Jesus libertar aquele menino, aquele rapaz, aquele moço. E quando Jesus fala assim, então, olha, você precisa crer, porque tudo é possível ao que crê. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que o pai daquele menino, ele cai de joelhos e diz a Jesus assim: Senhor, eu creio, mas me ajude, Senhor,
na minha incredulidade. Quer dizer, irmão, ele quer dizer assim: Senhor, eu creio, mas ainda não é o suficiente, né? Me ajude, Senhor, na minha incredulidade. Podemos ver um ponto aqui na resposta deste homem, a sinceridade no coração deste homem, não é? Porque muitas vezes nós batemos no peito, não é? Muitas vezes nós falamos: eu creio, eu acredito, a minha fé é grande. Mas será que é mesmo? Será que você crê mesmo? Será que você acredita mesmo? Será que não seria mais fácil você falar como este homem falou: Senhor, ajude na minha incredulidade, me ajude, Senhor. Seja sincero. Se a tua fé não está suficiente para alcançar o milagre, seja sincero com Jesus, seja sincero com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, ajude-me na minha incredulidade, me ajude, Senhor, na minha pequena fé. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção, não é?